Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional diário para meditar um bocadinho no livro de Salmos, nesta realidade de pandemia que estamos a viver. O salmo que vamos ler hoje é o salmo do número 134, um dos salmos mais pequeninos que nós temos no livro. Ele tem apenas 3 versículos e é um salmo de romagem. Se o irmão tem acompanhado as nossas meditações, já sabe, já está mestre na matéria, sabe que há uma quantidade de salmos que são chamados de romagem ou de romaria, de peregrinação, salmos normalmente curtos, fáceis de decorar e que eram usados pelos peregrinos a caminho do templo. O Salmo 134 é o último salmo de romagem, é o salmo que termina o pacote dos salmos de romaria. E por isto este salmo é muito interessante e ele deve ser guardado por nós com alguns aspectos interessantes daquilo que ele nos envia a respeito de mensagem. Diz assim o Salmo 134: Bendizei ao Senhor, vós, todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Muito pequenino, pode quase parecer que este salmo não tem nada para nós tirarmos daqui, mas tem e é muito interessante. É muito provável que este salmo, como tantos outros, fosse um salmo que tivesse uma parte para ser cantada pelo povo e outra parte para ser cantada pelos sacerdotes. No caso aqui, o versículo 1 e 2 seriam os versículos cantados pela congregação com uma resposta dada pelo sacerdote. Possivelmente, como é muito pequenino, este salmo podia ser repetido várias vezes e desta maneira ser interiorizado e guardado de forma bem clara. O versículo 1 e o versículo 2 então são, de certo modo, o povo a falar aos sacerdotes. O trabalho sacerdotal era um trabalho que requeria dos sacerdotes uma dedicação constante, 24 horas por dia. Havia uma escala de sacerdotes que tinha que ficar a guardar o templo durante a noite. Não seria necessariamente apenas guardar as coisas, não era propriamente um trabalho de vigia. Havia coisas a fazer, havia que manter o fogo aceso, havia que preparar alguns materiais para que no outro dia, pela manhã, logo cedo, tudo estivesse pronto para que não se atrasasse o processo dos sacrifícios. Então, o trabalho dos sacerdotes à noite era um trabalho importante, se bem que imaginamos difícil. Qualquer um que tem que trabalhar no turno da noite sabe que isto complica, isto não é natural, nós à noite preferíamos estar a dormir, mas há quem tenha esta responsabilidade. Então este Salmo 134, sendo o último salmo de peregrinação, também dá-nos esta ideia. Os peregrinos vieram, fizeram o seu tempo de adoração e agora vão embora. E ao ir embora fica aquela noção, ok, o templo vai ficar vazio, pode haver um relaxar das mãos ou do esforço ou da dedicação daqueles que vão aqui ficar. Então, o que é que o povo diz a estes que vão continuar o trabalho mesmo durante a noite? Ele diz: Bendizei ao Senhor, vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Portanto, não baixem as vossas mãos. Continuem a fazer o vosso trabalho da melhor maneira possível. Esta chamada à adoração e ao serviço, feito por parte do povo em relação àqueles que vão ter o trabalho durante a noite, nos lembra então a responsabilidade do povo de Deus de animar, de estimular, de incentivar, de apoiar aqueles que têm a responsabilidade do ministério. Algumas partes do ministério são muito visíveis. O sacerdote que fazia o sacrifício durante a manhã era muito visível. Há uma multidão a assistir o que está a acontecer. O sacerdote que está no santuário a guardar durante as horas da noite, a preparar talvez o incenso, a fazer, digamos, as medidas do óleo, a separar a lenha para a fogueira, a manter aceso o fogo sagrado para os sacrifícios, não é tão visível e talvez não fosse tão valorizado. O trabalho ministerial, hoje em dia para nós, no que diz respeito à igreja, ainda é composto por algumas coisas muito visíveis, como a pregação no domingo, e coisas que ninguém vê, como as horas que são necessárias passar em oração pelo povo de Deus, as horas que são necessárias passar lendo e estudando a palavra para poder ter o alimento para dar ao povo, as horas passadas em discipulado, em acompanhamento individual, em aconselhamento, que os pastores não vão fazer publicidade do púlpito, mas que são parte do seu trabalho. Aqui podemos dizer que para nós tiraríamos a mensagem de que o povo do Senhor deve estimular os servos de Deus em todo o seu trabalho. Deve valorizar e incentivá-los e animá-los para que façam o seu trabalho com alegria, com satisfação.
O povo, antes de deixar o santuário, estimulava os sacerdotes a continuar a fazer o seu trabalho com alegria, a erguer as mãos, era um gesto típico da oração, ou seja, não deixem de manter o vosso tempo de oração e adoração quando o povo não está presente, quando as pessoas não estão a ver. Esta parte do ministério é muito importante, não deixem de fazê-la da melhor maneira possível. E então vemos a resposta dada por parte dos sacerdotes. E qual é a resposta? Ela está no versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Qual era a função dos sacerdotes, entre outras coisas? Abençoar. Esta era a sua função. O sacerdote era separado por Deus para poder conhecer a lei e ensinar a lei. Mas isto era um trabalho dos levitas, da tribo de um modo geral. O sacerdote, especificamente no santuário, ele tinha a função de interceder pelo povo, fazendo sacrifício e levando os sacrifícios à presença do Senhor. Ele tinha a responsabilidade de abençoar o povo. Então, o povo se juntava quando havia os sacrifícios feitos da manhã e à tarde. E ao fim do sacrifício, o sacerdote, depois do sacrifício ser feito, ele vinha e ele abençoava o povo. Ele declarava o perdão de Deus àqueles que tinham trazido os seus animais para serem sacrificados. Ele declarava que aquilo que era necessário ser feito já tinha sido feito e o sacerdote, desta forma, abençoava o povo. É interessante, a bênção é feita da seguinte maneira. Primeiro, ele reconhece que a bênção vem da parte do Senhor, da parte daquilo que era o símbolo visível da presença de Deus, de Sião. Portanto, é o Senhor que abençoa a partir da sua casa. Hoje temos a noção de que a bênção do Senhor não está limitada ao templo ou a um santuário, mas de qualquer forma aqui o sacerdote tem esta percepção e é isto que ele transmite ao povo. A bênção do Senhor venha sobre vós, da sua casa, do seu local de habitação, o Senhor vos abençoa. E quem é que vos abençoa? Não é um qualquer. Não é um Deus pequenino, não é um Deus limitado, não é um Deus de um grupo, não é um Deus de uma profissão, não é um Deus de uma zona geográfica. É o Criador dos céus e da terra. A perspectiva, a noção de quem é Deus faz sempre diferença na nossa adoração e na nossa oração. Uma coisa é nós falarmos com um Deus menor, outra coisa é nós chegarmos à presença daquele que é o Criador de todas as coisas e que tem o poder sobre todas as coisas e que sustenta todas as coisas. A nossa tranquilidade e a nossa convicção para fazer este tipo de adoração certamente é diferente. E nós o fazemos com outro entusiasmo. E por isso aqui a bênção que é transmitida da parte do sacerdote é muito significativa. Na nossa realidade que hoje vivemos, uma realidade de igreja, diferente daquela do povo de Deus de Israel, nós não fazemos peregrinações e nós temos hoje a noção de que quando de alguma maneira deixamos o santuário, o Senhor continua conosco, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santo dos santos ambulante que vai para todos os lugares. Mas este salmo continua trazendo para nós pelo menos duas lições significativas. A primeira parte é a parte do estímulo dos servos do Senhor. Vamos recordar a nossa responsabilidade de, através da oração, através da palavra, através de algum consolo, estimularmos aqueles que pertencem ao Senhor e que são seus servos. Nosso privilégio, de alguma maneira, nós partilharmos isto e nós podermos ser bênção para aqueles que estão no serviço do Senhor, estimulando-os na obra, sabendo que o trabalho muitas vezes é cansativo e é duro e há momentos do trabalho em que não são tão visíveis, mas que são muito importantes. E nós, como povo de Deus, devemos ter esta responsabilidade. Em segundo lugar, nós somos uma nação sacerdotal, somos sacerdócio real. Nós hoje não nos limitamos à visão de apenas um sacerdote, de apenas um pastor ou alguns pastores que são os responsáveis pelo trabalho. Nós sabemos que somos, nós todos, o corpo de Cristo e somos uma nação sacerdotal. O sacerdócio universal dos crentes significa que todos temos dons do Espírito e responsabilidade do ministério. E qual é a nossa responsabilidade? Abençoar. Abençoar aqueles que estão à nossa volta. Abençoar os nossos irmãos para o estímulo da unidade em Cristo. Abençoar os que não conhecem o Senhor com o testemunho daquilo que Ele é e da diferença que Ele faz nas nossas vidas. Num tempo em que a Igreja vive igreja de forma diferente, nós precisamos lembrar de estimular os nossos líderes nesta época difícil de pandemia, em que eles também estão muitas vezes confusos e não sabem como funcionar. Eles entendem como é que a Igreja atua na época normal. E agora? O que é que vão fazer os servos do Senhor? Vamos ajudá-los através das nossas orações, estimulá-los com as nossas palavras. Vamos ser
a nação sacerdotal do Senhor, levando a bênção e contribuindo numa época em que o povo está com medo e deprimido, levando palavras de esperança, de convicção, de confiança, para que nós possamos progredir, nós possamos crescer e aqueles que não conhecem o Senhor possam conhecê-lo. Louvamos o nosso Deus, estimulamos os seus servos e abençoamos os que estão à nossa volta, como o povo de Deus que nós somos.